ao pecador. Atos capítulo 9 é um livro, um capítulo do livro de Atos, um livro muito importante para a igreja do Senhor, pois quando nós falamos de missões, temos que lembrar sempre daqueles que o Senhor levantou para serem anunciadores deste evangelho, pregadores das boas novas do Senhor. E nós vemos aqui em Atos capítulo 9, o momento que um homem chamado Saulo de Tarso perseguia a igreja. Ele era perseguidor, porque achava que estava certo ao perseguir a igreja de Cristo. Achava que a igreja era uma seita. Ele até dizia essa seita. Mas o Senhor estava com a igreja, e a igreja estava com o Senhor. E nós vemos que este homem, ao perseguir, ao tentar perseguir a igreja, ele vai ter um encontro com Cristo, um encontro com o Senhor. E este homem não fazia ideia, este Saulo de Tarso, não tinha ideia que o Senhor havia escolhido ele para um propósito, para uma missão. E ele vai até os sacerdotes, toma carta das autoridades para mandar prender os crentes, para prender aqueles que faziam parte da igreja. E quando ele estava se dirigindo a Damasco, a palavra do Senhor diz que o Senhor o encontrou, o Senhor estava lá, o esperando no caminho. O Senhor se demonstra, ou mostra a sua glória a ele, e ele cai de rosto no chão. Esse homem, ele falava com alguém, mas aqueles que estavam à sua volta não viam quem ele estava se dirigindo. Somente ele podia ver a glória de Jesus Cristo. Ao perseguir a igreja, ao perseguir ao Senhor, que quem persegue a igreja está perseguindo o dono dela. O Senhor se dirige a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu estás me perseguindo? E ele disse: quem és tu, ó Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Enquanto ele estava achando que estava perseguindo a igreja, de fato ele estava perseguindo, era o próprio Cristo, era o próprio dono da igreja. Mas o Senhor vai permitir que este homem, Saulo de Tarso, fique completamente cego. Ele acaba ficando cego, a ponto que foi levado a um lugar onde o Senhor havia determinado, na casa de Judas, é o que diz a palavra, na rua à direita. Ainda bem, né? A rua à direita, glória a Deus, né? Entendeu, né? Glória a Deus. A casa de Judas. E quando ele entra neste lugar, ele passa a ficar em oração por 3 dias e por 3 noites. Esse homem não comeu e não bebeu. Estava buscando a presença do Senhor, mas completamente cego. Mas ali, naquela região, havia um homem de Deus chamado Ananias, e a Bíblia cita esse discípulo do Senhor, Ananias, que era um homem de Deus. Ananias recebe uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor diz: Ananias, meu servo, vai até tal lugar aonde estava Saulo, e você vai encontrar um homem chamado, qual o nome dele? Saulo. Quando o Senhor cita o nome de quem ele vai orar, ele começa a ficar aterrorizado. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido falar que este homem tem carta dos principais sacerdotes para perseguir a tua igreja e para mandar matar os cristãos. E tenho também ouvido os males que ele tem feito contra o teu povo. Mas a ordem não poderia ser questionada. O Senhor queria que Ananias fosse até ao encontro de Saulo e orasse por ele. E o Senhor, dizendo a Ananias, disse: olha, Ananias, este homem
é um vaso escolhido, eu escolhi, para que ele leve o meu evangelho, para que ele leve a minha palavra perante os gentios, perante os príncipes, perante os reis. Este homem, eu escolhi ele, e ele saberá o que é sofrer por amor ao meu nome. Quando eu olho para dentro desta passagem, desse texto bíblico, eu vejo Deus usando aquilo que não é, para confundir, na verdade, aqueles que são. Saulo, de um perseguidor, de um homem mau, perseguidor, matador de cristão, perseguidor da igreja, recebe uma chamada exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo para ser um anunciador, um pregador deste evangelho, alguém que diria acerca da salvação, acerca do reino de Deus, e pregaria até em prisões. E nós vamos ver que Saulo agora ele recebe a presença ilustre daquele discípulo chamado Ananias. Ananias vai ter com Saulo, e quando ele chega lá, ele já não chega questionando quem era Saulo. Ele diz: Saulo, irmão. Oh, glória a Deus. No início ele questiona, mas quando o Senhor revela para ele o propósito, a vontade, o querer de Deus, Ananias simplesmente, quando vai ao encontro de Saulo, ele diz: Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão. Eu sei que parece, algumas pessoas ao ler este capítulo, ao ler essas passagens, algumas pessoas não conseguem entender a dimensão de quem era de fato Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, um homem que realmente fez um trabalho missionário e se destacou em vários livros da Bíblia, por ser um missionário, um pregador do evangelho, e que por muitas vezes esteve preso, e por várias vezes este homem foi açoitado, este homem passou por naufrágio, este homem passou por fome, este homem passou por nudez, este homem passou por perseguições, foi açoitado uma dezena de vezes, mas nenhuma vez nós vamos encontrar este homem, que agora de Saulo é chamado Paulo, este homem voltando atrás, desistindo do propósito divino, ou regredindo como muitos fazem, porque hoje nós vivemos um período que, se alguém levar um bofetão no rosto, por causa de servir a Deus, de estar na presença de Deus, alguns negariam Jesus imediatamente. Algumas pessoas, eu quero falar isso, eu quero que você preste bem atenção, que tem pessoas em nosso tempo que se ofendem, se entristecem por qualquer coisa que nós falamos. Se eu pregar a verdade, se eu disser contra um pecado, se eu falar contra um erro, se eu disser para as pessoas que elas precisam se converter, mudar de vida, alguns já se entristecem comigo, já diz assim: eu não quero mais conversa com o pastor Rodrigo. Eu não quero mais conversa com o pastor Rodrigo, porque ele falou algo que eu não gostei. Agora você imagina por palavras, imagina você levando açoite, imagina você sendo pisoteado, você apanhando, você sendo cuspido, você sendo colocado dentro de uma prisão, por amor ao evangelho, por amor à palavra de Deus. Se você, diga para o seu irmão, se você, irmão, não suporta uma correção, se você não suporta uma palavra, suportará passar por prisões, por açoites, por pedradas, por calúnias, por perseguições. Mas somente aqueles que realmente entenderam o propósito de Deus podem suportar tudo isso e continuar adorando ao Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas a Ele e glorificar o seu santo nome.
Aleluia! Vou pedir um favor. Você olha para o irmão que está ao seu lado, cochicha o ouvido dele e diz assim: você sabe qual é o preço de uma chamada? Tem muitas pessoas que querem ser missionários. Eu me lembro quando eu estava na minha cidade, eu trabalhava de segunda a segunda dentro de uma igreja imensa, de uma igreja muito grande. De segunda a segunda eu estava lá. Eu era presbítero naquela época. Eu passei por todos os cargos, irmãos. Todos os cargos. Desde auxiliar, tudo. Todos. Subi a escadinha. Até chegar aqui. Eu me lembro que eu estava trabalhando. Eu era presbítero. Estava trabalhando, estava feliz. Porque o que eu queria, pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um presbítero. Porque eu sempre tive um entendimento presbítero com a relação à unção, o óleo, a unção, a imposição de mãos, orar pelos doentes, orar pelas pessoas por cura. Era só isso que eu queria. Eu disse: ser um presbítero já é suficiente para mim. Mas não é o que Deus quer. Não é aquilo que a gente quer. O que a gente quer não é aquilo que Deus quer, na verdade. Às vezes você quer algo e Deus quer outro algo. Não é verdade, Marlon? Cutuca o Marlon. Diz para ele: não é verdade, Marlon? É ou não é? Às vezes nós queremos algo, mas Deus quer outro algo. A chamada de Deus não é o que você determina. A chamada de Deus é o que Deus determina para a sua vida, meu amado irmão. É o que Deus quer em você. E eu estava lá na minha sala, quando alguém passa por lá e diz para mim: não vai fazer o curso de missões? Eu disse: curso de missões? Para ser missionário? Sim. Eu disse: não. Eu estou bem aqui no meu cantinho, trabalhando, orando e ungindo todo mundo. Está muito bom. Glória a Deus. O que aconteceu? Passou um outro irmão que é pastor. O nome dele é o mesmo meu nome. O primeiro nome é Jorge. E o nome desse irmão é Jorge também. E ele é advogado, ele é pastor. Ele passou pela minha sala e falou: ô, meu xará. Eu disse: o que foi, pastor? Dele: meu querido irmão, eu já paguei o curso para você. Só deixa eu terminar de falar uma coisa. Eu falei, quando alguém me disse que tinha um curso, eu falei assim: eu não tenho dinheiro. Capaz que eu vou fazer um curso caro desse, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas, se Deus, olha só, irmão, se Deus quer. Olha o que eu vim falar. Se Deus quer, Ele vai usar alguém para pagar então esse curso. Aí eu assim, de Deus, é de Deus. Nem vou falar nada para ninguém, ficar quietinho aqui no meu cantinho. Eu tinha uma sala que eu ficava ali, dia e noite ali. Meus filhos cresceram praticamente ali comigo naquela sala. O pastor Vitor, o irmão Gabriel, a Jéssica, minha filha, a Gabi não, mas o outro, meu filho, David também, ficavam comigo dentro daquela sala, porque eu atendia pessoas o dia inteiro, à noite. Olha, irmãos, era difícil. Mas o chamado e o preço da chamada não é aquilo que nós determinamos, é aquilo que Deus determina. O querer de Deus está acima do meu querer, do seu querer. Por isso eu quero que você diga para o irmão, para aquele que está ao seu lado, diz para ele assim, que mesmo que ele não entenda o propósito, a vontade, o querer, a dimensão do que Deus tem contigo, vai acontecer. Porque quem determinou se chama Deus. 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 Aquele pastor pagou todo o meu curso. E aí eu cheguei lá para conversar com o líder daquele curso.
era um evangelista. Ele olhou para mim e falou: já está pago a tua matrícula, teus livros já estão pagos, já deram o teu nome aqui, já está assinado. Eu falei: como? Eu vou dizer uma coisa: se você não fizer, Deus vai fazer. Deus vai fazer você fazer. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas é assim que Deus trabalha. Quando eu olho para dentro deste capítulo e para esta palavra, eu vejo Deus mostrando a sua soberania. Eu vejo Deus mostrando que o livre-arbítrio é até onde Ele quer. Que no momento que Deus determinar, Ele move céus e terra, Ele move tudo para que você se encaixe dentro da vontade do Deus. Por isso, muitas vezes nós estamos andando em círculo, querendo fugir da vontade, querendo fugir do propósito de Deus. Vai ter sempre alguém também questionando acerca do nosso chamado. Quando eu olho Ananias questionando Deus, Senhor, tenho ouvido falar, é um pecador, é um malvado, é um ruim, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa isso. Pode colocar uma lista das coisas erradas que você faz. Pode as pessoas dizer tudo que elas veem em ti, mas elas não sabem o que Deus vê em ti. O que Deus enxerga a teu respeito, o que Deus enxerga o que você vai fazer. O que as pessoas enxergam agora, Deus enxerga depois. Eles enxergam agora e Deus enxerga o amanhã. Deus enxerga o futuro. Vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho ouvido falar. Quem sabe alguém olhando para mim e dizer: mas quem que Deus escolheu esse? Como? Não pode. Eu tenho mais capacitação do que ele, falo melhor do que ele, me expresso melhor do que ele. Ei, você tem que entender que a escolha de Deus não é igual alguém que vai no mercado e fica escolhendo tomate, limão, batata. A escolha de Deus já começa lá no ventre da mãe. Quando você está lá dentro do ventre da tua mãe, que você é uma massinha sem forma, o Senhor lá, Ele já está se revelando o ministério, a vontade, a obra, o propósito, o querer, já está assinalado, já está ordenado por Deus. E outra, não seja covarde, não fuja da vontade de Deus, não fuja da chamada, não fuja do propósito, não corra das coisas divinas, porque se nós corrermos, irmão, é pior. Eu entendi uma coisa, que quando nós começamos a fugir dos propósitos de Deus, nós entramos na nossa vontade. Você tem que entender que quem te escolheu, aleluia, não erra. Chacoalha o teu irmão aí, por favor. Irmão, eu estou sentindo fogo me queimando aqui. Chacoalha o teu irmão, põe a mão no ombro dele, não a chacoalha de quem escolheu você. Ele não errou na escolha. Ele não erra. Ele sabe quem tu és. Ele sabe o propósito. Ele sabe o que tu podes fazer. Aleluia. Quantas vezes a morte chegou? Quantas vezes as doenças chegaram? Quantas vezes coisas ruins chegaram na tua vida para acabar com tudo, para acabar com o propósito? Mas quando eu leio Jó 42, versículo 1, versículo 2, e quando eu leio ali, Jó nem conhecia Deus como eu e você conhecemos. Ele só tinha ouvido falar de Deus e o temia. Mas a palavra diz ali: bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Não pode impedir o trabalhar de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. O que Deus determinou está determinado. Palavra certa. Jeremias capítulo 1, pastor Fábio, pastor Rodrigo.
o pastor Vitor, pastor Edson. Jeremias capítulo 1, versículo 5 está escrito lá: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E as nações eu te dei por profeta. Por isso, irmãos, tanta coisa acontece na vida de um escolhido. Eu, quando olho para esta palavra, eu vejo Saulo nas melhores escolas, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande homem sábio da época, um homem de uma família boa, de uma família estruturada, fariseu, filho de fariseu. Ele era fariseu, seguidor da lei de Moisés. Ele teve tudo, ele tinha uma vida privilegiada, ele cresceu, ele se tornou um homem forte. Vamos colocar, se colocássemos o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, nós olharíamos ele como um juiz, como um advogado, alguém estudado, alguém de um grande conhecimento. Mas quando a glória de Deus pegou ele, ele viu que tudo que ele tinha era nada. Ele entendeu que tudo que ele achava que ele era, ele viu a verdade, que o homem sem Deus não é nada, que o homem sem a vontade de Deus em sua vida não é nada. Nós temos que aceitar os propósitos de Deus. Eu quero pedir para você levantar a sua mão. Fala junto comigo assim, ó: não corra, não fuja da chamada de Deus. Não importa o que as pessoas falam de você. Não importa. Fale bem alto. Não importa se alguém duvida do que Deus tem em sua vida. O importante é o que Deus pensa de mim, é o que Deus tem comigo. E se você crê que Deus tem obra na tua vida, dê a melhor salva de palmas e glorifique o nome dele. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Um violão lá para mim, por favor. Urai está na braçou. Quem aqui já entendeu que por mais que você está neste mundo, você tem algo diferente em sua vida? Você viu quantas coisas acontecem na vida do escolhido? Pastor Fábio, o senhor consegue editar? Quantas coisas aconteceu na sua vida para o senhor chegar aqui? Diz aí para o seu irmão: você consegue, evangelista, citar quantas coisas ocorreram, evangelista César, na sua vida para você estar sentado aí agora? Evangelista Dá, quantas coisas ocorreram para você estar aí? Evangelista Douglas, quantas coisas aconteceram, coisas ruins. Aos nossos olhos é o ruim, mas quando nós aceitamos a Deus e entendemos que Deus estava lá, você enxerga que tudo que Deus fez era o bem dele, era o bom de Deus, era o bem de Deus manifestando. Sabe esse acidente que aconteceu comigo? Quando o carro bateu em mim, que me jogou com a perna arrancada, irmãos, caí para a morte. Mas eu vi as duas mãos de Deus me segurando. Como você acha que eu vou subir numa tribuna como esta, no altar de Deus, e não vou ter coragem de dizer que Deus não errou quando me chamou? Não estou falando isso para me gloriar, não, mas estou dizendo para o meu Senhor: obrigado, Senhor. Já apanhei pelo Evangelho, já fui cuspido no meu rosto, já apanhei no meu rosto na frente da minha esposa, por causa do amor que eu tenho por Cristo. Já tentaram roubar a minha fé, já me escorraçaram, já me chamaram de mentiroso, já me acusaram de coisas terríveis que eu nunca fiz. Já tentaram parar a minha chamada,
Mas quando nossos olhos estão em Deus, viu, irmão Alexandre? Quando os teus olhos estão em Deus, ninguém pode parar a obra de Deus na tua vida. O meu olho, os teus olhos tem que estar focado no nosso alvo. Imagina se Jesus, naquele dia que estava subindo ao Calvário, Jesus decidisse não ir para a cruz. Ele dissesse: não, eu não vou subir no madeiro, eu não vou ser crucificado. Ele poderia ter feito isso ou não? Poderia. Mas Jesus não fez isso. Jesus é a maior prova da persistência. Jesus demonstrou para os seus eleitos, para os seus escolhidos, que da mesma forma que ele não desistiu, nós também não podemos desistir da chamada, do propósito de Deus. Aleluia. 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 Diz para o seu irmão: por isso você passa luta, por isso você tem passado por dificuldades, por isso o diabo luta contigo dia e noite. Você é uma lâmpada acesa. Pode alguém apagar uma cidade em cima de uma montanha? Pode alguém apagar as lâmpadas de uma cidade em cima de uma colina? É impossível, ninguém consegue impedir, vai ser visto. A luta que você tem contra o inimigo é por causa de algo lindo que está na tua vida, uma chamada dada por Deus, a escolha de Deus na tua vida. Você é um escolhido de Deus. Coloca a mão no teu coração. Escuta o que nós vamos cantar agora. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que vai ser cantado. Feche os teus olhos. Diga para o Espírito Santo, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Você tem coragem de dizer isso? Irmãos, eu vejo algo tão grande aqui nessa igreja. Você sabia que eu não estou vendo nem as paredes aqui? A igreja é muito maior do que se representa. A altura, a largura, o comprimento. O que Deus está fazendo aqui é algo tremendo. Diga para o seu irmão: não desista. Não desista. Continua com os teus olhos fechados. Vamos cantar assim, ó. Som maior. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom. É tão bom estar sobre tudo. Olha Deus falando contigo. Mas cadê a sua fé? Eu quero